aula de história. Nós vamos fazer uma revisão que nós chegamos ao final do segundo bimestre, ok? Vencemos, uhul, mais um bimestre. Com pandemia ou sem pandemia, nós estamos firmes nos nossos estudos. Isso é muito importante, certo? E nesse bimestre em História, nós aprendemos um pouco sobre as nossas origens. As duas principais origens do povo brasileiro, ok? Aprendemos sobre os índios e sobre os negros, ok? Então, a gente vai fazer uma pequena recapitulação aí sobre esses dois povos que fazem parte da história do Brasil, da minha e da sua, certo? Então, o primeiro aspecto são os índios. Lembrando que quem descobriu o Brasil não foram os portugueses, certo? O Brasil não podia ser descoberto porque os índios já estavam aqui, já habitavam essas terras, já eram donos aqui do nosso solo, certo? Então, em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil, mas os índios já estavam aqui. Então, os índios são os nossos primeiros moradores, os primeiros moradores do Brasil, certo? E aí eles têm as suas culturas e seus dialetos, mas que ao longo dos anos foi se misturando com a nossa cultura, o que eles chamam a cultura do homem branco. Então, muitos indígenas hoje em dia já estudam em universidades, falam a nossa língua e não a língua nativa dos índios, certo? Já falam português, algumas tribos só falam português e infelizmente perderam a sua língua, que eles chamam língua mãe, a língua nativa, mas ainda há sim tribos que nutrem essa questão da língua original. Então, falam a língua antiga e também falam o português, certo? Mas de modo geral, quase todas as tribos têm tido algum contato com o homem branco, exceto algumas que estão ali no interior das matas e que realmente não têm acesso ao homem branco. Então, assim como nós influenciamos os índios, nós também temos essa influência, tá? A influência das palavras, nós vimos ali na apostila várias palavras, várias coisas que nós usamos no nosso dia a dia e nem sabíamos que veio da língua indígena, mas nós temos, ok? Temos também a questão dos instrumentos, ok? A gente conhece a cultura indígena, isso também tem uma influência sobre a gente, assim como nós também temos uma influência sobre eles. Então, a nossa primeira grande influência são os indígenas. Mais tarde, então, por conta da escravidão, que foi uma coisa triste, nós tivemos acesso à cultura africana, certo? Então, os negros africanos vieram forçados da África para trabalharem aqui como escravos, sem direito e obrigados a um trabalho forçado. Então, eles também trouxeram para nós uma série de coisas, as suas religiões, as danças, a musicalidade, a cor, não é? Então, a gente tem também essa influência, nossa herança africana. E também algumas palavras, ok? Que nós usamos no nosso dia a dia, que são de origem africana, certo? E aí nós temos essa mistura. O Brasil, então, é uma mistura de europeus, portugueses, que chegaram aqui em 1500, mais os indígenas que já estavam aqui e os negros que vieram da África um pouco mais tarde, formando então essa mistura que a gente chama de miscigenação cultural. Nós somos então uma mistura da influência indígena com a influência africana e com a influência europeia dos portugueses, certo? Por isso, então, nossa língua é tão rica, o nosso povo é tão rico, nós somos o povo mais colorido do planeta. Aqui há brancos, negros, pardos, certo? Há uma diversidade de cores, há uma diversidade de tipos de cabelo, cores de olho, coisa que você não vê em determinadas culturas, em que só houve um povo ali compondo aquela nação, como é, por exemplo, o caso da Alemanha, certo? Onde a predominância quase absoluta são de brancos, não é o que acontece aqui no Brasil, porque há aí esse patrimônio cultural composto por índios, europeus e negros que trouxeram um pouco das suas culturas para o nosso território, formando então o povo brasileiro, certo? Então,
fizemos um apanhado geral, lembrando que até hoje nós temos ainda comunidades afro-brasileiras, comunidades que ainda cultivam ali os costumes antigos africanos, como são, no exemplo, os quilombolas, que vivem bem próximo do que os negros africanos viviam quando chegaram aqui no Brasil. Então é uma cultura poderosa que permanece até hoje na sua religião, dança e até mesmo em uma comunidade que nutre esse sentimento ali de quando chegaram aqui ao Brasil. Certo? Então, ó, revisamos um pouquinho de história. Qualquer dúvida, tiramos na live e até lá!